Muito bem, estamos de volta aqui com a nossa nutricionista Alice Cunha, nutricionista clínica. Alice, e o alho e a cebola? O alho e a cebola eu adoro, prescrevo, peço para que ponham na alimentação infantil, não tem problema nenhum na alimentação infantil, porque às vezes dizem, mas a minha criança vai ficar enjoada, o meu filho não gosta do cheiro. Excelente para o coração, desde sempre, nunca ninguém veio dizer o contrário, excelente para a visão, né? Fora que para a imunidade, tanto que se faz o chá de alho, né? Para quem está gripado. Muito. Desde homeopatia usa muito. Desde a época da minha avó e nunca disseram que não é bom. Ele realmente é bom, faz muito bem, né? E a gente tem que consumir de todas as formas, não esconder da criança. Pica a cebola ali, coloca na sopinha da criança desde cedo, porque é um excelente alimento. Abuse do alho e da cebola. E da cebola. Isso eu posso garantir. Tu assina embaixo, né? Assina embaixo. Muito bem. Importantíssimo. Alice, e o paciente hipertenso? O que tu recomenda na sua dieta? O que é importante para um paciente hipertenso? Então, a hipertensão é cada vez mais frequente, né? A gente sabe que tem fatores genéticos influenciados, a gente sabe de tudo, mas o mais importante vem do sedentarismo e da má alimentação, né? Dos hábitos alimentares errôneos. Então a gente tem que cuidar da questão do sal, que não é só no sal de mesa, não é só no sal que a gente adquire no alimento, mas também no sal intrínseco dos alimentos industrializados, que são muitos. Então, tirem o paciente hipertenso ou que quer já se prevenir para não ter esse problema futuro, tirem os alimentos industrializados, evitem alimentos industrializados, diminuem a quantidade de sódio de mesa, que é aquele que a gente põe por cima, e quando a gente tempera, os temperos prontos, né, doutor Mário? De uma maneira geral, ele já tem uma quantidade de sódio muito grande. É porque lê na embalagem sódio. Sódio é sal. Então olha ali e vê a quantidade. Sim, a quantidade, que são muitos. Os alimentos industrializados, até porque o sal é uma forma de conservante. Então todo alimento industrializado precisa ter uma grande quantidade de sódio para conservar, né? Então a gente tem que cuidar disso. E está muito relacionado a outras patologias, né? Como um hipertenso não pode usar sal, o que ele pode fazer para a sua alimentação ficar mais saudável, mais gostosa, que ele não perca aquele sabor? A gente tem que usar alimentos naturais, temperos naturais. A cebola e o alho, que a gente falou tanto aqui, são temperos de forte sabor que ajudam a disfarçar a falta de sódio. A gente consegue usar açafrão, curry, pimenta. Então que a gente comece a usar os temperos naturais. E o alimento feito com bastante tempero natural, a gente nem sente a falta do sal. Então ele é muito importante que as pessoas aprendam a deixar os alimentos industrializados, os temperos industrializados e utilizem as nossas formas naturais. E os carboidratos na hipertensão? Então, como é que fica? O carboidrato também tem que ser reduzido, né? A gente tem que reduzir a quantidade de carboidrato. Até porque aí já vem uma relação de obesidade também pela falta de uma alimentação adequada, que tem uma relação muito grande, né? Então a gente tem que diminuir a quantidade dos carboidratos errados, né? Não é que a gente tenha que tirar o carboidrato, porque ele também não é o vilão, ele é uma fonte de energia. A gente tem que saber qual carboidrato consumir. Então a gente tem que tirar macarrão branco, arroz branco, a gente tem que tirar esses alimentos e trocar pelos integrais. Não é que a gente não possa comer o arroz branco, a gente até pode, mas numa quantidade um pouco mais reduzida. Falando em arroz, nós temos o arroz branco e o parboilizado, né? Existe sempre essa controvérsia para que as pessoas saibam. Mas o parboilizado é mais nutritivo, né? É mais nutritivo. Mais nutritivo, Ele é né? mais nutritivo. É porque tudo é uma forma de como ele foi retirado, né? Então é a forma que ele foi retirado que vai deixar ele mais saudável ou não. Então ele acaba sendo mais... Falando em hipertensão, e o açúcar, para quem é hipertenso? O açúcar também deve ser reduzido, não é porque na questão é o sódio que vai aumentar a pressão, não, mas é o açúcar para não desencadear outras doenças. Porque, por exemplo, a gente tem uma relação muito grande da obesidade com a hipertensão pelo excesso de insulina nos níveis sanguíneos e pela retenção de sódio, né, nos rins. Então daí a gente já vê como sai de duas doenças. A gente já tem que tomar cuidado com a obesidade e a gente já tem que comer com a diabetes e a gente já tem que tomar cuidado com a questão de rins.
Então, o açúcar é isso, é para não desencadear outra doença. O hipertenso, o que é verde, amarelo, não tem restrição. Não. Abóbora. O que tu acha da abóbora, da moranga? A abóbora e a moranga são alimentos bons, são fonte de energia, são carboidratos sim, mas Baratos, são fonte de energia, são baratos. E as pessoas tiraram da mesa porque engordava, né? Então, porque engorda. Não, tem que saber a quantidade de ser consumida. Se é um paciente... O que é a obesidade para a gente entender? A obesidade é aquele paciente que tem um índice de massa corporal, peso e altura, relação, acima de 30. Paciente obeso. E a gente tem que restringir alguns alimentos e a gente restringe a moranga. Mas o paciente saudável não tem o porquê restringir. Excelente fonte de vitaminas e minerais e uma excelente fonte de energia num preço muito barato e acessível. Pois é. Falando em obesidade, né? Nós poderíamos falar um pouquinho que a obesidade muitas vezes já começa na infância, né? A obesidade muitas vezes já começa na infância. Tu que é uma especialista nessa área, nutrição na obesidade. Muitas vezes não, a maioria das vezes começa na infância, pelos hábitos errôneos, na fase educação ali que a gente começa a pré-escolar, onde dentro de casa ele já tinha uns alimentos que não eram adequados, né? Como a gente tinha falado no quadro anterior, que os pais acabam não tendo tempo e acabam influenciando nos alimentos industrializados. A criança vem com hábitos alimentares errôneos e levam para a sua vida e acabam trazendo a obesidade para a fase adulta, né? É o sedentarismo também, né? Porque as pessoas acabam ficando mais tempo sentados, menos tempo fazendo exercício físico e se alimentando muito errado. Então, a obesidade infantil é um caso muito sério, é uma doença, né? E deve ser cuidada já na infância, né? Mas que a gente tem que lembrar que mais da metade da população brasileira hoje tem problemas com obesidade. Então, isso é muito sério. Então, não é só a obesidade, são as doenças que vêm relacionadas junto com essa doença. Pois é, e na tua experiência que trabalha com paciente obeso, o que tu recomenda, assim, para as pessoas, já na adolescência, na infância, adolescência ou na idade adulta? Então, eu recomendo já que eles cuidem da sua alimentação, procurem alimentos mais saudáveis, alimentos mais naturais, esqueçam os alimentos industrializados já desde cedo, né? Comecem com a prática de descascar mais, né, do que desembalar mais. Façam atividade física acompanhada, regular, aí pelo menos 3 vezes por semana, para que tire a vida do sedentarismo, né? E principalmente é a alimentação errônea, é a moda dos novos alimentos, é as dietas da moda que acabam fazendo as pessoas emagrecerem muito rápido e aí depois engordam o dobro. Então às vezes a pessoa nem era obesa, ela só tinha uns pezinhos a mais. E aí fizeram aquela dieta da moda para depois entrar no efeito sanfona e virou aí a obesidade. Então, é uma doença sim, a pessoa obesa ela é caracterizada em doença, uma doença crônica, e a gente tem que tomar cuidado e cuidar o quanto antes. E instituindo uma dieta e a pessoa seguindo, ela consegue perder peso? Consegue. O que eu sempre falo? O peso ele tem que ser gradual, né, doutor Mário? Para que realmente o corpo e o metabolismo entendam a sua perda gradual. Porque o corpo é uma máquina. Porque se ela está acostumada a comer 2 quilos por dia e depois passar para 200 gramas, ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar, ela vai ter problemas, né, emocionais pela compulsão, porque aí ela vai desenvolver uma compulsão alimentar e ela não vai conseguir perder o peso, porque ela vai ter o dobro. Porque o teu corpo, ele precisa entender, ele é uma máquina. Ele precisa entender essa perda gradual e realmente eliminar o peso. Quando a gente perde muito rápido, o corpo precisa armazenar essa energia. E aí, o pouco que eu como, ele realmente vira uma compulsão alimentar. Então, a gente tem que cuidar disso também. Não existe essa perda milagrosa de 10, 20 quilos em 30 dias. Isso não existe. A pessoa até consegue, mas ela vai engordar o dobro no próximo mês, pode ter certeza. Isso é muito importante, né? Porque, além do mais, a pessoa tem que ter a persistência. A persistência. Né? Precisa mesmo... Eu sempre falo. O aspecto psicológico, emocional é importante. É importante. Né? O que eu sempre, e nesses meus 9 anos de formação e sempre deu muito certo, é que em vez de eu olhar o paciente pela estética, eu olho ele pela saúde. Então eu sempre foco nisso no paciente obeso. E antes de ele pensar, eu quero perder 20 quilos até o Natal, ele tem que pensar, eu quero saúde até o Natal. Então vamos perder gradual. Na minha prática,
a perda de peso de 3 a 4 quilos mês é o correto. Porque aí tu perde ali uma média de 1 quilo, 1,5 quilo por semana. E tem um equilíbrio do corpo. E tem um equilíbrio do corpo, o corpo vai entendendo e a pessoa vai trabalhando a sua mentalidade e aquela sua redução de alimentação aos poucos e ela não sente essa perda de peso. Isso na prática, eu vejo pelos meus pacientes que perderam aí 8, 12, 13 quilos e eles dizem mesmo, eu não senti, eu não passei fome, porque foi uma coisa gradual e eles acostumaram com essa redução, porque o estômago é um músculo, então ele vai reduzindo junto. Quando a gente faz aquela perda radical, o paciente ele sente muita fome e ele não consegue aguentar. O que é a gordura hidrogenada? Então, gordura hidrogenada. O que é esse veneno? Hein? Então, a gordura hidrogenada, um perigo, um veneno, né? As pessoas estão consumindo sem saber, ou às vezes sabendo, e não deveriam, né, doutor? Vem também dos alimentos industrializados também, que é o nosso perigo total, né? E as pessoas têm que evitar, a gente tem que tirar a gordura hidrogenada da alimentação. Sorvete, picolé que Tudo. tem, a gente tem que cair fora. Geral. Né? Até porque a gente tem outras opções, né? A gente consegue opções. fazer hoje o sorvete natural sem a gordura hidrogenada, né? Isso. E cada vez mais os alimentos industrializados têm a gordura hidrogenada. E é um perigo para a alimentação. Este, sim, eu considero perigoso. Perigoso, totalmente. Olhe quando for comprar. Se tiver gordura hidrogenada, corre. A margarina não tem muita, né? Tem. Gordura hidrogenada na margarina, né? Sim. Pois é, tu vê. Então, minha gente, nós temos que procurar alimentos saudáveis. Bem, estamos chegando no final do programa. Viu, Alice? Foi muito bom estar aqui. Você trouxe para aqui, para a TV Tubá, algo muito importante, um esclarecimento bem nítido, bem consciente e conhecedor. E isso é muito importante para nós, para nossos telespectadores. Vai ficar gravado aqui no programa, na TV Tubá. Eu creio que o público está gostando muito. Que bom. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom estar podendo bater um papo e conversando com o Dr. Mário. Se alguém precisar de uma nutricionista, eu indico. Então, Alice Cunha, ali no Praça Shopping, tem o seu consultório. Obrigada. Muito obrigado. Até o próximo programa.